Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do módulo de dados divisórios. Hoje eu demonstrarei como os dados divisórios podem se constituir de uma importante ferramenta para a produção de cenas ou fatos de curta temporalidade cronológica, mas com uma longa percepção temporal subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você já deve ter assistido cenas de filmes que duram apenas alguns segundos, mas que precisam ser narradas de tal forma a dar a impressão subjetiva de uma amplitude cronológica. Ou seja, quando vocês assistem um filme e veem uma bala saindo lentamente do revólver, se aproximando da pessoa e essa pessoa, por sua vez, desviando da bala, nós temos ali uma cena de menos de um segundo cronológico, porém com uma impressão subjetiva de uma temporalidade estendida, pois ela pode durar até mesmo alguns minutos ao longo do vídeo. Na literatura, isso também pode ser utilizado com muita facilidade e os dados divisórios são muito úteis para isso. Como que nós usamos os dados divisórios neste caso? Primeiramente, nós pegamos a linha de tempo da nossa cena, nós definimos uma primeira pontuação histórica que demarcará o nosso primeiro recorte, o início deste dado divisório. Nós definimos uma segunda pontuação histórica que vai demarcar o fim deste dado divisório e nós aplicamos algo parecido com um zoom. Observem aqui no slide como este pequeno pedaço é ampliado, uma vez que esse pequeno período de tempo vai tomar um tamanho muito maior de texto dentro da narrativa. Ou seja, os dados divisórios eles também podem servir como ampliador, como uma forma de estender a percepção temporal do nosso texto, ok? Nós usamos muito isso em diversos momentos das nossas histórias, como nos clímax, como nos momentos de suspense, e os efeitos da aplicação do dado divisório para extensão temporal, eles são diversos. Entre eles está o consequente detalhamento das nossas ações, uma vez que este período de tempo se passa mais devagar e nós temos que preencher este texto com detalhes da cena. Nós temos também a diminuição da velocidade de tempo, que é automática. É muito utilizado, gente, principalmente em livros, para gerar tensão, para propiciar expectativa, para demonstrar a importância daquele momento na nossa história. E, repito, muito utilizado nos clímax, nos momentos de suspense e assim por diante. Vamos então retornar ao nosso exercício anterior e vamos fazer um novo exercício com base nele. Naquela narrativa onde a família se mudava para um sítio e em seguida havia um temporal que destruía a casa dessa pessoa e em seguida havia um desfecho com a chegada dos avós. Aqui, gente, nós tínhamos uma narrativa que, quando o objeto em foco estava centralizado, a narrativa como um todo, ela durava, por exemplo, alguns minutos, indo das 9h15 da manhã até as 10h08 da manhã. O que nós vamos fazer aqui é o uso dos dados divisórios, ok? Justamente no nosso objeto em foco para ampliar a percepção temporal deste objeto em foco, do nosso clímax, ou seja, nós vamos detalhar mais esse período de tempo, que é o período em que o temporal destrói a casa, e nós vamos assim poder dar mais tensão e mais importância para esse momento dentro do texto, ok? Nós vamos fazer com isso com que o leitor ele possa adentrar mais a história, ele possa vivenciar melhor esse momento de tensão, vivenciar isso com mais realidade, e nós vamos também fixar a atenção do leitor nessa partição do texto. Então, no exemplo em que nós trabalhamos anteriormente com o clímax centralizado, a destruição da casa, ela ocupava apenas uma página. No entanto, se nós aplicássemos aqui os dados divisórios para gerar ampliação de percepção de tempo, vejam o que acontece. Nós temos, por exemplo, uma introdução de apenas uma página, nós temos um clímax mostrando o temporal e a destruição da casa, que aqui vai durar 3 páginas. E nós temos uma página de fim, que é o momento em que acontece a chegada dos avós. Vejam como acontece a ampliação da percepção do nosso espaço cronológico dentro do nosso clímax, da nossa história ou cena.
eu gostaria de propor que você faça esse exercício, já escreva essa história com esse clímax estendido, amplie o momento de clímax por pelo menos 3 páginas e faça o leitor se sentir lá dentro. Faça ele conseguir imaginar lentamente as paredes caindo, por exemplo, o telhado sendo arrancado, ou seja, devida aos minutos em que aquela tempestade destrói aquela casa ao longo de 3 páginas, ok? O nosso clímax, no caso, ele será expandido, ocupando os espaços tanto da narrativa 1 como da narrativa 2, e estas terão que ficar reduzidas às páginas 1 e 2, junto com a pontuação histórica 1 e a pontuação histórica 2 de desfecho. Neste caso, gente, eu quero que 3 minutos da nossa história cronológica sejam narrados ao longo de 3 páginas, ok? Exercitem isso. Façam diversas variações, como, por exemplo, fazer essa ampliação de percepção temporal no início da nossa história, no fim da nossa história, antes da derrubada da casa, depois da derrubada da casa, em vários momentos. Vocês dominarem a capacidade de modelar a percepção de tempo é uma das capacidades mínimas e básicas necessárias para a produção de uma boa história. À medida que vocês exercitarem, vocês pegarão mais fluência e, com o passar do tempo, vocês conseguirão dominar muito bem essa capacidade de fazer o leitor ter diferentes percepções temporais. Vocês vão poder enriquecer muito a história de vocês com essas ferramentas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês não deixem de fazer os exercícios. Um forte abraço e até a próxima.